Deixa eu te orientar, por favor, em nome de Jesus. Deixa eu te orientar, te esclarecer, te levar o ensino que vai te dar entendimento, o ensino que vai iluminar a tua mente, porque esse é o meu compromisso aqui, ó, pregar a verdade que liberta, esclarecer. Eu trabalho para o reino de Deus, meu ministério é esse, pregar o evangelho, levar a luz de Deus ao mundo, a verdade que liberta. E nesse momento, eu quero te dar aqui uma orientação para te esclarecer e te dar conhecimento. Amém? A palavra de Deus, escute uma coisa, preste atenção, porque hoje nós temos o conselho de dizer: eu sou evangélico, eu sou da igreja evangélica. Mas eu quero te dizer uma coisa nesse momento. A palavra de Deus não fala nada disso. A palavra de Deus não manda você ser evangélico. A palavra de Deus não manda você viver dentro de uma igreja evangélica. A palavra de Deus não ensina você a ser de uma religião evangélica para ser de Deus. Cuidado. Não deixe que a sua mente seja trocada os valores. Porque tem muita gente ensinando aí as coisas de Deus, trocando os valores, levando o povo ao anátema, trocando os princípios, tirando o povo da direção de Deus, porque estão ensinando o contrário à palavra. Porque hoje é notório a gente ver as pessoas dizer: não, eu sou evangélico, eu sou da igreja evangélica, eu sou de Deus. Mas a palavra não ensina isso. Escute uma coisa, preste atenção. Ser evangélico, de uma religião evangélica, não é viver o evangelho. Essa religião evangélica aí não vive o evangelho. Esses muitos evangélicos que existem aí não vivem o evangelho de Cristo. Ser de uma religião evangélica não é viver o evangelho. O que a Bíblia nos ensina é crer no evangelho, se conduzir pela verdade do evangelho. Olha, é muito interessante isso. É uma coisa simples que ninguém dá importância, mas isso é muito importante você ser esclarecido para abrir o teu entendimento e tirar você do engano. Tem muita gente enganado, achando que está servindo a Deus, achando que é de Deus, achando que está protegido por Deus, porque está dentro de uma religião evangélica, de uma instituição evangélica, porque está com o título de evangélico. Ah, eu sou evangélico, eu sou cristão. A palavra de Deus nos ensina a ser cristão, não evangélico. A palavra de Cristo nos ensina a seguir a Cristo, não a igreja evangélica. A palavra de Cristo nos ensina a estar em Cristo, não dentro de igreja, seja lá qual for ela. Dá para entender? Deixa eu te mostrar aqui algo muito importante para você compreender. O evangelho não é uma religião. O evangelho não é uma igreja. O evangelho não é uma vida de formalismo religioso dentro de igreja. O evangelho não é práticas devocionais de igreja, de religião. O evangelho não é isso. O evangelho é uma mensagem que nos dá uma direção, que nos dá uma condução de vida para com Deus, da esperança, da fé, da confiança, da condução com Ele. O evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos 1,16, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o que é o evangelho. A palavra de Deus nos ensina a obedecer o evangelho. Olha para aí. Não é obedecer a igreja. Não trocam os valores hoje? Hoje, infelizmente, os homens que dominaram sobre o povo dentro de muitas igrejas, não estou generalizando, mas a maioria dos líderes que dominaram e fizeram do povo negócio, o seu negócio, trocam os valores de Deus, tiram a autoridade de Cristo e da palavra para botar a autoridade da igreja e dos líderes das igrejas, para o povo se submeter. A palavra de Deus nos ensina a obedecer o evangelho, não é a igreja. A palavra de Deus nos ensina a crer no evangelho para ser salvo, não é estar dentro de igreja. E olha ainda o que diz a palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia,
na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vou acender a luz aqui para ler para você. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: como labareda de fogo, o Senhor vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição ante a face do Senhor. Olha, escuta, analisa, observa, crê, busca conhecer o que a palavra nos ensina, para não ficar preso no que ensina os homens, dentro de suas instituições, conduzindo você erroneamente. Porque o Senhor vem como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem, não é a igreja, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição. Meus amados irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Você tem que crer no Evangelho, tem que obedecer o Evangelho, tem que andar na fé e na esperança do Evangelho. Se você estiver dentro de uma igreja, obedecendo a igreja, consagrando tua vida à igreja, sendo devoto à igreja, praticando e vivendo formalidade de obras dentro da igreja, você não está fazendo nada. Você continua perdido, julgado, condenado, indo para o desprezo e a decepção eterna. O caminho para a tua salvação não é a igreja, é o Evangelho. A esperança da tua vida não está dentro da igreja, é o Evangelho. Mas, irmão, dentro da igreja se prega o Evangelho. Era bom se pregasse. Mas a maioria hoje não está pregando o Evangelho. Dentro de muitas igrejas hoje, o povo está vivendo paganismo. Dentro de muito movimento, muito misticismo, muito ritual, muito cerimonial, muita coisa que não é o Evangelho de Cristo. É tudo menos o Evangelho. Você tem que voltar a sua atenção para isso, irmãos. Paulo ele vai advertir os irmãos na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 ao 3. Dê uma lidinha, por favor. Paulo vai dizer: olha, irmãos, eu notifiquei o Evangelho para vocês, nesse Evangelho que vocês creram, nesse Evangelho que vocês permanecem, por esse Evangelho que vocês serão salvos, se permanecer nele, se é que não creste em vão. Paulo vai advertir os irmãos, não é para estar dentro de igreja, para ser salvo, viver submisso à igreja, obedecendo à igreja. Paulo vai dizer que é para vocês estar firme, perseverando, obedecendo, guardando, praticando, tendo a sua dedicação ao Evangelho. Não é a igreja, é ao Evangelho pelo qual nós somos salvos. O Evangelho é Jesus. É o ensino, é a esperança nele, é a fé nele, é a caminhada com ele, é a vida nele, é o Evangelho, não é a igreja. Hoje mudaram, hoje trocaram os valores e os princípios. Meus irmãos, digo isso com muita tristeza, eu prego e protesto constantemente contra isso. Não estou generalizando, mas a maioria das igrejas abram os olhos. O que se vive dentro delas, os rituais, os cerimoniais, a formalidade, as congregações, os ajuntamentos, os cultos, os movimentos, são paganismo. Não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. A igreja não é chamada para congregar em determinado local, para viver isso que o povo vive hoje, dentro de igrejas, instituição. A igreja, povo que somos nós, somos ensinados, advertidos a congregar para a edificação do conhecimento, do crescimento, tendo lições, instruções, orientações da palavra de Deus, aprender de Cristo, o Evangelho dele, a esperança, a graça que o Evangelho revela, o amor de Deus que o Evangelho revela, a condução para Deus que o Evangelho revela, o meio do perdão de Deus que o Evangelho revela, a bênção de Deus que o Evangelho revela. Não isso que as igrejas ensinam hoje. Não é o Evangelho de Cristo. Isso que as igrejas, muitas igrejas ensinam hoje, não é o Evangelho de Cristo. Onde as pessoas estão sendo orientadas a participar de cultos, de campanha, de ritual, de pacto, de voto, campanha de chave, campanha de porta, campanha de vitória, campanha, culto do vaso, culto de poder, culto de vitória, não sei de quê.
é ritual, é misticismo, submonte e não sei o que, é isso e aquilo outro. Isso não é o evangelho. Meus irmãos, busque conhecer o que é o evangelho, para que você possa crer no evangelho. Não é você crer na religião, não é você crer em igreja, não é você ser adepto de igreja, não é você participar de ritual, de formalidade, de devoção, de consagração à igreja. É você crer no evangelho para ser salvo. Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. É crer no evangelho. Será que o que você está ouvindo é o evangelho? Será que dentro dessa igreja evangélica você está sendo instruído e ensinado para viver com o conhecimento no evangelho? Será? Fica a pergunta para você. Fica esse questionamento para você. Jesus, quando vem, ele vem pregando e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus é vindo, arrependei-vos e credes no evangelho. O evangelho é as boas novas de salvação. O evangelho é a luz de Deus que dá ao homem o conhecimento da verdade, por onde o homem pode chegar a Deus para alcançar a graça, a misericórdia, a bênção, o perdão, santificação, salvação, vitória, estar com Deus. O evangelho, ela mostra ao homem tudo que o homem perdido precisa conhecer para sair da perdição. O evangelho não é isso que as igrejas ensinam, prega e leva o povo a praticar dentro delas. Cuidado, irmãos, cuidado. Seja cristão, não evangélico. Esteja em Cristo, não dentro de igreja. Pratique a palavra de Deus, não obra religiosa de formalidade de igreja. Amém? Aprenda isso aí, reflita, creia, analise, se converta e seja mais que feliz, bem-aventurado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta, nada além da verdade. Levar a luz de Deus, o esclarecimento, a exposição da palavra, que dá luz e entendimento a todos que precisam ser esclarecidos. Eis aqui a voz de protesto, que prega para agradar a Deus e não aos homens. Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é esse: pregar a verdade do evangelho, nada além dessa verdade.